as considerações finais do presidente da Codeplan, Lúcio Renault, encerramos essa mesa técnica e, em seguida, estaremos dando início ao segundo momento deste seminário. Informamos a todos os presentes que as palestras aqui ministradas estarão disponíveis a partir de amanhã no site da CEPLAG. No site da CEPLAG, então, você pode encontrar as palestras que foram ministradas aqui neste seminário. Para compor a segunda mesa técnica, que trata de conjuntura e projeções econômicas para o quadriênio, queremos convidar a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leani Lemos. O secretário de Fazenda, Leonardo Colombini. O secretário de Economia e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Bernardes. E o diretor da Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Codeplan, Bruno Cruz. Continuando as nossas discussões, e aí agradecendo mais uma vez ao governo federal, que com a sua brilhante exposição nos fez perceber, Leani, a conjuntura econômica do Brasil, que é importante para a gente delinear aqui em Brasília também, né? A gente vê que o governo federal está passando por uma série de ajustes aí. Aqui em Brasília nós vamos precisar fazer alguns ajustes também, é fato, mas a gente também espera que dias melhores virão e virão, Colombini, com toda certeza. Agora o momento é de ajuste. Então, sem delongas, eu vou passar aqui a palavra para o Bruno. A nossa mesa agora são as conjunções, a conjuntura e as projeções econômicas nível regional, Brasília e entorno. Portanto, eu passo a palavra agora para o Bruno Cruz, diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Codeplan. Por favor, Bruno. Obrigado, bom dia a todos e todas. A minha apresentação, menos do que fazer projeções do DF, eu vou tentar discutir, e eu acho que vai ser bem alinhado com o que o pessoal discutiu pela manhã, alguns impactos desse ajuste fiscal nacional sobre a economia do DF e discutir algumas perspectivas. Então, o roteiro da minha apresentação é esse. Eu vou falar um pouco rapidamente do DF, o desempenho recente da economia do DF, o quadro nacional que a gente viu antes, apresentado aqui principalmente pelo Manel, e aí depois eu vou falar das políticas fiscais e monetárias restritivas, quais seriam o impacto sobre a economia do DF. E aí eu vou olhar basicamente duas variáveis. Uma variável analisada pelo IBGE, que é a pesquisa mensal de comércio, o índice de receita nominal, e o segundo é a taxa de desemprego medida pela PED. E aí o interessante é que essa pesquisa é feita, é uma parceria da Codeplan com o DIEESE e a Secretaria do Trabalho, e a vantagem dela é que ela tem uma série bastante longa e comparável ao longo do tempo.
Eu fiz algumas simulações muito rápidas sobre impacto sobre consumo. Eu acho que é um trabalho que a gente pode e deve desenvolver na Codeplan, de construir modelos onde a gente possa fazer simulações mais consistentes desses impactos. Então, são algumas simulações muito simples, mas que eu acho que podem ser aprofundadas e a gente pode pensar para discutir depois. Eu vou falar também de algumas perspectivas que a gente pode pensar para o PPA, de círculos virtuosos, que é uma discussão que a gente já vem tendo ao longo do tempo, e possibilidades de financiamento, olhando o FCO e ações que vem sendo tomadas em cursos, como também foi levantado na mesa anterior, sobre investimentos do BNDES. Então, bom, características do DF a gente já conhece, um PIB per capita muito elevado, quase 3 vezes a média nacional. Se vocês pegarem, por exemplo, pela POF, uma família, em média, no DF, gasta 60% a mais do que uma família no Brasil. Uma desigualdade alta, então os 10% mais ricos ganham mais ou menos 20 vezes do que os 40% mais pobres, e desigualdades regionais dentro do DF também. Só para a gente ter uma ideia, esse é um mapa da taxa de desemprego dentro do DF. Então, a gente tem 3 grupos. Tá, Joé? A gente tem 3 grupos. Esse primeiro grupo, a taxa de desemprego é 6%. Plano piloto, Lago Norte, Lago Sul, Sudoeste. A gente tem um segundo grupo, onde a taxa de desemprego, isso é março de 2005, atinge 10%, quase 11%. E um terceiro grupo na periferia, onde essa taxa de desemprego é quase 3 vezes a do grupo 1. Então, guardem esse número, que para frente eu vou fazer uma outra análise da evolução disso ao longo do tempo. Bom, desempenho recente da economia do DF. Esse é um índice também feito pela Codeplan, pelo Departamento de Contas. É um índice trimestral, e a gente tem aí anualizado para 2012, 2013 e 2014. Então, o que a gente teve no último ano foi uma queda maior da indústria, principalmente por conta da construção civil, um crescimento da agricultura, mas a agricultura tem uma participação pequena no PIB. Desculpa, Guilherme. Mas são os dados. E aqui a gente tem a taxa de crescimento total da economia. Okay? Abrindo para os demais setores, então a gente vê claramente esse impacto da construção civil, a queda da construção civil. Está aqui, essa queda de 2013 e 2014, e a gente já começa a observar uma queda em comércio e uma queda em serviços, a partir de 2014. Bom, esses são dados de pessoal ocupado também pela PED. A gente começa a ver também uma queda no número de postos de trabalho criados. A gente tem um probleminha aqui, em 2014 a série foi interrompida, mas quando a gente constata 2015, a gente já começa a ver queda do número de pessoas ocupadas. Okay? Bom, o cenário para o governo federal foi o que foi discutido antes, né? Então, a gente tem esses números, a gente vai ter um ajuste, uma perspectiva de crescimento de queda de quase 1% do PIB, com uma recuperação em 2016 e 2017. Acho que outro ponto importante que a gente discutiu, e o Lúcio também colocou na mesa anterior, é o aumento do superávit primário e as consequências desse aumento para o Distrito Federal. Então, era esse ponto que eu queria agora discutir um pouco, quer dizer, qual seria a consequência desse ajuste em nível federal e também no nível local, né, sobre a economia do DF. E o que eu vou tentar fazer vai ser olhar os momentos que também não foi combinado, o pessoal discutiu antes, que eram os momentos de ajuste de 98, 99, 2002, 2003. E aí a gente tem 2 séries, como eu falei, a pesquisa mensal de comércio e a taxa de desemprego pela PED. Okay? Então, não sei se está dando para ver bem, mas a linha azul é a linha de tendência do crescimento desse índice de receita nominal no comércio. Tá? Onde está a cinza, essa área cinza, são esses momentos de ajuste. Então, o que a gente começa a ver, por exemplo, esse é Brasil, ok? Então, a gente vê que, nesse momento, aqui, a gente tem a linha vermelha muito abaixo da linha azul, indicando um impacto negativo no comércio. E depois, novamente, em 2009, 2010. E aí, quando a gente olha para o DF, a gente tem esse quadro, e aí também esse impacto
grande, aqui 2003, 2004, e depois um outro momento da crise internacional em 2009. Comparando a diferença entre essa tendência e o que a gente observou, quer dizer, os desvios que a gente tem da tendência do Brasil e do Distrito Federal, a gente tem esse gráfico. Bom, o Distrito Federal está em vermelho e não é nenhuma perspectiva de projeção, mas é só a cor da série, e o azul, o Brasil. Então, por exemplo, quando a gente olha 2003, 2002, 2003, a gente tem que a economia do DF demora mais tempo que a economia nacional para recuperar no comércio. Okay? E isso acontece de novo quando a gente tem uma crise grande como a 2008, 2009. Então, a gente tem choque mais forte no Distrito Federal e a recuperação demorando um pouco mais para acontecer. Okay? Bom, quando a gente olha, tenta fazer algumas simulações, eu não quero entrar em detalhes disso aqui, mas a ideia desses gráficos é o seguinte, olha, vamos tentar entender como é que aqueles desvios, então, da tendência, a economia do Distrito Federal responde a choques nacionais ou choques na própria economia local. Então, esse primeiro quadro é um choque do Brasil para o próprio Brasil. Então, quando a gente tem um choque, aqui está positivo, mas é simétrico para quando é negativo, então demora 10 meses para esse choque no comércio se dissipar, mais ou menos 10 meses, e embaixo a gente tem um impacto sobre o Distrito Federal. E aí, de novo, a gente tem quase um ano para o comércio do Distrito Federal voltar ao nível da tendência. Okay? E aqui é um choque local, quer dizer, um choque na própria economia do Distrito Federal, qual é o impacto que tem no comércio. E aí isso demora mais ou menos 5 meses para a gente dissipar esse choque. Okay? Isso aqui também eu não quero entrar em detalhes, mas a ideia é entender quanto que a economia do Distrito Federal, as flutuações no comércio no Distrito Federal é explicado por choques nacionais. Então, a linha em vermelho aqui explica o quanto que choques nacionais importam para a flutuação do comércio aqui em Brasília. Okay? Então, a gente tem um valor de quase 30% das flutuações daquele desvio é explicada por variações nacionais. Então, a gente tem, de fato, quando a gente tem momentos de ajuste e de choque, a economia do Distrito Federal, de fato, é afetada. Okay? Então, esse é só um resumo do que eu já tinha dito. Então, demora praticamente um ano para se dissipar um choque nacional, e quando a gente tem um choque na própria economia do DF, demora 5 anos, e a gente chega a quase 35% das flutuações no comércio é explicada pelo desempenho nacional. E aí eu acho que é mais interessante quando a gente olha para a taxa de desemprego, e aí a vantagem é que a gente tem essa base da PED. Então, em vermelho, a gente tem o Distrito Federal, e aqui a gente tem uma série mais longa, desde 92. Okay? Então, esse primeiro ponto é 98, 99, 2002, 2003, e aqui 2008, 2009. E aí a gente vê o pico no desemprego que a gente observou em 98, de novo um pico em 2003, 2002, e um outro pico aqui em 2008 2009. Okay? E isso aí é comparado com a região metropolitana de São Paulo, em azul. Tá? O que é interessante se vocês lembrarem aquele mapinha que eu coloquei daqueles grupos, né, é a gente olhar a taxa de desemprego, então, no Distrito Federal por grupos. Então, a gente olhar, o grupo 1 era Distrito Federal, o grupo 2 uma região intermediária e o grupo 3 a periferia. Então, quando a gente olha para essa decomposição do desemprego, a gente começa a observar, por exemplo, que a região 3, que é essa aqui, é a que sofre muito mais do que a região 1, por exemplo, que é o plano piloto, o Lago Sul, Lago Norte. Então, essa ideia de que o Distrito Federal é imune a choques pela presença de muitos funcionários públicos, etc., é verdade quando a gente olha para quem mora quase na Suíça aqui, né? Que a gente tem um desemprego de 6%. A gente tem esse grupo 2, em verde, seriam pessoas que moram no Brasil de verdade, porque a gente está acompanhando, se a gente colocar aquela taxa de desemprego da região metropolitana de São Paulo, praticamente acompanha desse grupo 2, que é aqui em verde.
a média do Distrito Federal é essa em vermelho, e tem um pessoal que mora na Grécia ou na Espanha, que é o pessoal que mora em grupo 3, que o desemprego chegou a atingir quase 30% em 98. Okay? Então, eu fiz o mesmo exercício que eu tinha feito para a pesquisa de comércio, e os resultados, eu não coloquei os gráficos, eu só coloquei um resumo do que acontece, né? Então, no Distrito Federal, a gente tem um gráfico um pouco diferente, começa a subir, depois atinge um pico em 5 meses. Então, quando a gente tem um choque negativo, em 5 meses você tem um pico do desemprego, e a partir desse pico ele começa a cair e termina em 10 meses. Tá? Os choques locais do DF demoram 8 meses para terminar, e 25%, mais ou menos um quarto da variação do desemprego no DF é explicado pelo desemprego nacional. E aí eu acho que esse também é um ponto interessante para a gente, é olhar que no grupo 1, aquele plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, praticamente não tem impacto de choques nacionais. O desemprego muda muito pouco quando a gente tem choques nacionais. E, mais ainda, o ajuste no grupo 1 é muito rápido, eu acho que era 3 meses, né? E quando a gente vai olhar para o grupo 3, a gente tem, de novo, 10 meses de demora para o choque se dissipar, 6 meses se a gente tiver um choque negativo na economia do Distrito Federal. E, de novo, 25% da variação dessa taxa de desemprego é explicada por choques nacionais. Okay. Bom, eu fiz como eu falei, algumas simulações. De novo, isso eu acho que é uma possibilidade para a gente pensar para a Codeplan, de montar modelos desse tipo, de tentar olhar qual seria o impacto se a gente aumentar desemprego ou tiver uma variação na renda, qual seria o impacto sobre consumo. E aí eu selecionei alguns itens que têm impactos relevantes no ICMS, para a gente tentar dar uma olhada, uma ideia do que poderia acontecer, né? Então, eu coloquei 2 cenários bastante arbitrários. Se a gente tiver um aumento do desemprego em todas as faixas de renda, com algum ganho real para as faixas mais baixas, né? Então, seria por faixa de renda, aqui então, até 2 salários mínimos, 2 a 5, 5 a 10 e mais de 20. Okay? Então, teria um aumento de 6 pontos percentuais no desemprego para essa faixa e seguindo essa variação, e aqui o aumento da renda. Tá? Então, a gente teria um aumento de 3% na renda para até quem ganha 2 salários mínimos e uma queda para os mais ricos. O cenário 2 seria um aumento moderado do desemprego sem ganho real de renda. Então, a gente tem um aumento de 3 pontos percentuais no desemprego para as faixas para o pessoal mais pobre, e um aumento pequeno para os mais ricos. Então, o que aconteceria isso? Está aí os dados. A gente teria um aumento de 4% do desemprego no cenário 1, um aumento de 2% do desemprego no cenário 2, e como é que ele estaria distribuído ao longo dos grupos seria dessa forma. De novo, um impacto desigual dentro da economia. Okay? E aqui eu coloquei alguns itens, utilizando a POF e a PIDAD, né, Pesquisa de Orçamento Familiar, e a PIDAD, do impacto que haveria sobre bebida, comunicações, combustíveis, eletricidades e veículos. Okay? Então, tem os números aqui, então, eu não vou entrar em detalhes dos números, era apenas para mostrar que eu acho que pode ser um tipo de modelo que a gente pode investir bastante, que a gente tem resultados bastante ricos, eu acho, para entender a dinâmica da economia local. Bom, eu tinha, não sei como eu estou de tempo, pode... Então, eu falei desses cenários de curto prazo, e eu tinha pensado também em entrar em alguma perspectiva da gente olhar um pouco um prazo mais longo, né? A gente criar círculos virtuosos, que é uma discussão que está iniciada dentro do governo e talvez ajude para o PPA. Então, existe um pesquisador muito interessante, esse cara Moretti, é um italiano que trabalha na Universidade da Califórnia. Ele tem uma tese que é a nova geografia do emprego. Ele diz o seguinte: olha, o que é importante é a gente tentar transformar conhecimento em riqueza. Então, o que a gente deveria tentar para uma economia a gente tem um conhecimento, e esse conhecimento deveria transformar riqueza. De que forma? A gente tentar gerar processos e círculos virtuosos.
Então, ele dá um exemplo muito interessante, que é essa cidade, Melon Park, que é onde está a sede do Facebook, e uma outra cidade da Califórnia também, chamada Visalia. Falou, olha, na década de 60, as duas cidades eram praticamente iguais, mas por decisão do dono do Facebook, eles se instalaram nessa Melon Park. E a dinâmica das duas cidades é completamente diferente. Taxa de criminalidade, número de pessoas, de escolaridade, a qualidade das escolas, e a divergência das duas cidades é bastante marcante. Então, o que ele argumenta? Olha, o que a gente pode tentar fazer para começar a iniciar esses círculos virtuosos é a gente tentar atrair mão de obra qualificada ou tentar atrair firmas que empreguem esse pessoal qualificado. São duas formas de você tentar atrair. Ou você atrai gente que quer trabalhar nisso, ou então empresas que vão fazer com que você contrate pessoas mais qualificadas. Bom, por que esses ciclos acabam sendo virtuosos? Imagina que você é um engenheiro especializado em jogo eletrônico de guerra. Se você estiver no Distrito Federal, provavelmente não vai ter uma empresa querendo te contratar. Mas se você estiver no Vale do Silício, provavelmente tem alguém procurando um engenheiro dessa qualificação. Então, quando você tem aglomeração de firmas que demandam mão de obra qualificada, as empresas acabam encontrando o tipo de mão de obra que elas querem e as pessoas são melhor remuneradas pelo fato de possuírem essa especialização. Então, esse Moretti, né, esse cara, ele fala, olha, é importante esses empregos criativos e inovadores, né? Eles são pequenos em número, mas eles possuem um multiplicador elevado. A ideia é que, se a gente contrata um engenheiro desse tipo, ele vai consumir e vai acabar gerando impacto sobre serviços não transacionáveis. A estimativa do Moretti é que, para cada emprego criado no setor inovador, você crie 5 empregos no setor de serviços não comercializáveis. Tem estimativas para o Brasil dizendo mais ou menos esse número. Tá, ok? Bom, isso é uma coisa a pensar. E, por último, que ele coloca da importância dessa geografia do emprego, é o seguinte, olha, o lugar onde você mora, às vezes, é mais importante do que o seu próprio currículo. Então, ele pega e fala o seguinte, olha, uma garçonete, se ela estiver em Detroit, que é uma cidade em decadência, ela vai ganhar mais ou menos do que uma pessoa que trabalha no Vale do Silício. Tá? Bom, a gente olhando para o Distrito Federal, a gente pode tentar discutir a dinâmica, tendo essa perspectiva dessa nova geografia do emprego, né, olhando para uma questão que foi muito discutida na literatura econômica, que é a chamada doença holandesa. A pergunta é a seguinte, por que a gente não tem uma indústria tão forte aqui no Distrito Federal? Dada essa história toda, uma indústria de transformação forte. Bom, a história da doença holandesa, eles vão dizer o seguinte, olha, o que a gente fez foi estudar países que descobriram recursos minerais, basicamente países que descobriram petróleo. E aí o que acontece é que você tem uma fonte de riqueza, as pessoas começam a consumir mais, e você vai demandar mais serviços não comercializáveis, e o que acaba encarecendo sua mão de obra. Bom, como você tem serviços mais caros e mão de obra mais cara, é difícil você atrair indústria. Essa história da doença holandesa surgiu principalmente pela Holanda, quando teve a descoberta de gás e petróleo no Mar do Norte. E aí a redução da indústria na participação do PIB da Holanda. Então, uma pergunta que a gente pode pensar, e aí pode deixar para o debate, né, se o DF seria um caso especial pela presença do setor público. O setor público seria essa riqueza que geraria e encareceria a mão de obra em serviços não comercializáveis. Bom, um outro ponto importante é o preço da terra, né, que, para equilibrar mercados, eu não vou entrar nesse debate. Um quadro, eu acho, positivo para a gente, de pensar nesses círculos virtuosos, é olhar para esse quadro aqui. Aqui também é um trabalho feito pela Codeplan, e aí mostrando que o Distrito Federal vem se consolidando como um polo atrator de gente qualificada. Tá? Então, esse é o quadro da migração em 2000 e 2010. Então, isso aqui é baixa qualificação, é quem tem até fundamental.
O do meio é quem tem de fundamental é ensino médio e alta qualificação é quem tem pelo menos nível superior. Okay? E o que está em azul é o ano 2000. Então, a gente teve uma grande migração de mão de obra não qualificada em 2000, mas praticamente nada em 2010. E quando a gente vai olhar para a alta qualificação, a gente teve uma grande migração, mais de 10 mil pessoas, e em 2010 a gente teve quase 17 mil, isso aumentou quase 70% esse saldo líquido de pessoas qualificadas vindo para o Distrito Federal. O que indica que a gente tem um poder de atração de mão de obra qualificada, que, de novo, é uma perspectiva boa diante do quadro restritivo de curto prazo. Então, eu acho que tem espaço para a gente pensar bastante essa questão de gerar ciclos virtuosos e essa nova geografia do emprego. Bom, para fechar, a gente também pode pensar isso sem pesar muito na parte fiscal para o Distrito Federal. Existem fundos disponíveis no nível federal, como o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. E esse, em azul, é a evolução do total da liberação dos fundos. Aqui, nesse eixo à esquerda, a gente tem o total. Então, a gente chegou em 2012, é o último ano aqui da série em valores reais, a 5 bilhões de liberação do Fundo Constitucional do DF. E, em vermelho, a gente tem o quanto que o Distrito Federal participou desse total, em percentual. Então, a gente está pegando 8%, mais ou menos, desse valor. Nos últimos anos aqui da minha série, teve um aumento, mas a gente ficou praticamente em 5%. Acho que esses recursos aqui podem ser pensados por uma estratégia de desenvolvimento. Okay? Bom, isso daqui é só um mapinha para agradecer ao pessoal da Codeplan também, o desembolso por município, e aí a gente tem, quanto mais azul for ficando, maiores são os valores. As faixas ali estão em valores constantes, e aí a gente vê que só nos últimos anos o DF fica bem azul. Então, okay, ali estão passando os anos. Bom, só para terminar, então, um outro ponto também que eu acho que a gente pode pensar, existem recursos, e hoje também, pela manhã, o Manel comentou da manutenção de empréstimos do BNDES, de investimentos sendo feitos em Goiás e em Brasília. Existe uma dinâmica forte aqui. E o que a gente poderia pensar para o Distrito Federal, nesses anos, seria a complementação dessas cadeias produtivas. Okay? Então, eu fiz um trabalho há algum tempo aí, e deve sair agora lá pelo IPEA, um trabalho onde eu olhava as cadeias produtivas e tentava localizar essas cadeias produtivas. E aí a gente criou um programinha, depois eu não tenho internet aqui, mas eu posso passar depois para vocês, um simulador onde a gente localiza o investimento e olha quais são os empreendimentos daquela cadeia produtiva que estão no entorno desse investimento. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona esse simulador, aqui estão os investimentos. Eu selecionei alguns investimentos, financiamentos que o BNDES fez, os setores. Okay? Então, tem aqui Goiás, a gente pegou 2 investimentos em informática no Distrito Federal, e aqui embaixo a gente tem a cadeia para trás, a localização da cadeia ponderada pela distância. Então, a gente pode fazer exercícios desse tipo para vários setores, e aí tentar entender o que por exemplo, se a gente tem um investimento como laboratório Neoquímica em Anápolis, o que poderia beneficiar o entorno ou o DF? Quais seriam elos dessa cadeia que poderiam se localizar ou que já existem e poderiam ser reforçados numa estratégia de pensar um prazo maior para o Distrito Federal. Bom, era isso, um resumo aí da minha apresentação. Quer dizer, a gente tem o cenário macroeconômico de redução da atividade, pelo menos no curto prazo, a elevação da meta de superávit, a inflação acima da meta. A gente tem que a economia do Distrito Federal é afetada por essas políticas fiscais restritivas, né, e o impacto, eu acho que isso é um ponto importante, é diferenciado dentro do próprio Distrito Federal. A gente tem esse pessoal que eu chamei, morando na Grécia, tem um impacto maior do que quem está morando na Suíça. Eu acho que, olhando um prazo um pouco mais longo, a gente tem conseguido atrair mão de obra qualificada e existem recursos disponíveis, como o FCO e o BNDES, que não trariam impacto direto para as contas fiscais do GDF. Eu acho que isso poderiam ser instrumentos mobilizados para a gente pensar o Distrito Federal a mais longo prazo.
E, por fim, eu vou deixar essa mensagem, quer dizer, eu mostrei aqueles cenários de consumo e a simulação das cadeias produtivas. Eu acho que é urgente a gente começar a pensar modelos para a gente entender melhor a dinâmica local. E é isso que eu acho que a gente vai tentar fazer na Codeplan, com a ajuda de todos, e a gente está aberto a contribuições e sugestões. Obrigado, então. Até logo. Por favor, o proprietário de um Peugeot azul, placa CFE 4783, por favor, comparecer com urgência ao seu veículo. Pedimos também ao senhor Saul que compareça à recepção do Memorial JK. Bruno, parabéns. Codeplan, mais uma vez, dando show. É isso aí. Só queria fazer um pequeno à parte, que eu senti falta, Bruno, na sua exposição, do entorno. Eu vi que você colocou algumas questões, muito superficialmente, mas a gente acredita que não há como traçarmos um desenvolvimento econômico do Distrito Federal sem passar pelos municípios do entorno. O Tomé, que está aqui com a gente, se ele for pensar em mobilidade sem pensar nos municípios do entorno, a gente não vai estar pensando em mobilidade direito. O secretário de Saúde, se ele for calcular os leitos de UTI, pensando apenas na população do DF, ele vai errar mais uma vez, porque 40% dos nossos atendimentos na rede de saúde para o pessoal, os nossos irmãos que moram no entorno. E é dentro desse espírito que, inclusive, nós apoiamos o deputado Rosso agora no Congresso, numa apresentação, e aí, mais uma vez, o nosso visionário JK, no artigo 28 da lei que criou Brasília, lá atrás, já previu o entorno, ou seja, é um visionário, de fato. E essa lei veio sendo recepcionada por todas as constituições, e, de fato, nós entramos com a DPF no Supremo a fim de fazer um resgate dos investimentos da União nos municípios do entorno. E vamos além. Apresentamos uma PEC, agora nos últimos 5 dias, criando a Zona Franca nesse território de 30 quilômetros, aos moldes de Manaus, do Distrito Federal. E a gente vive em Brasília uma situação diferenciada. É a única região metropolitana do Brasil que não fica no mesmo estado da sua capital. Se você pegar São Paulo, a região metropolitana está dentro de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, idem. E aqui a gente tem esse desafio. Nosso comandante da PM que está aí, quando chega ali no entorno, ele tem que puxar o freio de mão do carro, porque, opa! Então, nós temos problemas de serviços públicos oferecidos pela particularidade do Distrito Federal. E lembrando que a geração de emprego, renda nesses municípios, é geração de emprego em Brasília. Um emprego gerado lá, automaticamente você está gerando um aqui. Então, essa discussão do entorno, só para a gente levantar ainda mais o debate, o desenvolvimento de Brasília passa pelo desenvolvimento do entorno. E o que muitos veem como problema, eu acho que a gente tem que enxergar como solução. Muita mão de obra, muito território, e os prefeitos sem condições de investimento. Eles vivem basicamente do FPM. Então, era só mais essa colaboração para a gente pensar no desenvolvimento integrado, sempre, do Distrito Federal com os municípios do entorno, particularmente os limítrofes, que foram criados em função de Brasília e foram desmembrados das suas cidades em função de Brasília. Passo agora ao meu secretário Colombini. Por favor, secretária. Falar sobre o cenário da receita macroeconômica. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia mais uma vez. É lógico que quando a gente vai falar aqui de projeções, e a ideia nossa aqui é falar um pouquinho de projeções de receita, como é que nós estamos trabalhando e como é que isso vai influenciar, inclusive, está influenciando o nosso projeto de LDO, e eu vou fazer uma apresentação rápida de projeções e também de medidas que já tomamos e outras que são importantes e que nós anunciamos a semana passada. Eu quero dar uma reforçada em algumas delas aqui. Mas antes de eu entrar lá na projeção, que a gente vai falar em projeção 2015, e, na verdade 2016 e 2019,
eu gostaria de falar aqui sobre alguns dados que eu acho que são importantes e que vai demonstrar para a gente quais são os nossos problemas macroeconômicos em termos de receita do governo do Distrito Federal. Eu tenho um comparativo aqui, daqui um pouquinho eu faço a comparação disso com a Lua, porque é importante até como informação para os senhores, porque muitas vezes a gente vê algumas informações em jornais e na imprensa e que distorce um pouquinho a nossa realidade. Então, para os senhores terem uma ideia, eu faço aqui um comparativo, eu não projetei isso, não, eu vou só falar os números, e depois, se for necessário, a gente distribui algum material. Mas, para vocês terem ideia, eu estou fazendo aqui uma comparação de arrecadação da parte tributária do GDF no período janeiro-abril, comparado com o mesmo período de janeiro-abril de 2014. O ICMS, que, logicamente, é o nosso maior imposto, ele representa 49,2%, 50% praticamente da receita tributária do GDF. Nós arrecadamos de janeiro a abril 2,097 bilhões. O ano passado, em 2014, nós arrecadamos 2,020 bilhões. Isso dá um crescimento de 3,8%. Se você faz isso em termos reais, nós temos uma queda de 3,7% no ICMS. Isso demonstra as dificuldades nossas em termos de arrecadação e o movimento econômico. O ICMS é o que demonstra efetivamente o movimento econômico. É um imposto sobre consumo e, logicamente, ele demonstra muito essa questão econômica. No ISS, nós tivemos um crescimento maior. Nós arrecadamos em 2014, nesses 4 meses, 420 milhões, eu estou falando aqui em números redondos, 420 milhões. Esse ano nós arrecadamos 452. O ISS dá um crescimento de 7,5%. Mas, mesmo assim, se trabalharmos com valores constantes, ainda temos uma queda de 0,3%, comparado 15 com 14. O ISS representa 10,6% da nossa receita tributária. O Simples, que também é uma arrecadação que tem a ver com o ICMS, mas que é sobre as micros e pequenas empresas, nós destacamos sempre ele, e aqui demonstra, é uma outra questão muito interessante, porque isso trabalha em cima de micro e pequena empresa. Em 2014, a arrecadação foi 111.172 nesses 4 meses. Esse ano foi 112.664. Dá um crescimento de 1,3%. Isso significa as dificuldades que estão passando as micro e pequenas empresas. Em termos de variação constante, nós temos uma queda de 6,1%. E agora eu vou falar de um aqui que tem causado, inclusive, e algumas interpretações, que a nossa receita aumentou no período 10%. E a contribuição está exatamente no IPVA. Por quê? Nós antecipamos o recolhimento do IPVA esse ano para março. O ano passado ele era recolhido em abril, a primeira parcela. Então, quando você faz a comparação, ele fica completamente distorcido. Você teve um mês a mais de arrecadação de IPVA. E ele é que está causando essa distorção. Nós vamos ter só esse número quando a gente fecharmos maio, porque aí você vai comparar efetivamente 3 meses de arrecadação com 3 meses. Então, é bom falar isso, porque quando a gente lê nos jornais que a receita cresceu 10,5%, comparativo no quadrimestre, o que contribuiu basicamente foi IPVA. Para vocês terem uma ideia, em 2014 até abril, nós tínhamos arrecadado de IPVA 348 milhões, porque, na verdade, em 2014 foi só um mês de arrecadação. Como nós já tivemos 2 meses de arrecadação, até janeiro e abril, em 2015, dá 503 milhões. Aí, realmente, você tem um crescimento comparativo de 44%, e real de 34%. Só que, vou explicar mais uma vez, o problema aí é a antecipação de um mês. É lógico que isso nos ajudou, que houve uma entrada de recurso mais forte no caixa do GDF.
Os outros aqui eu acho que não justifica, mas vou falar rapidamente. IPTU nós, também tem um problema, porque o ano passado houve uma arrecadação mais cedo, mas, de qualquer forma, você tem hoje uma queda de 61%, o ITBI você tem uma queda de 28%, isso em valor nominal. No ITCD você tem um crescimento de 58%, o ITCD é uma coisa muito variável, porque é sobre herança e questões que não tem uma forma de você ter um movimento. E aí tem o outro que tem contribuído muito, e por isso que se fala que a gente chegou em 10%. É o imposto de renda retido na fonte. Vou dar só um esclarecimento, porque todo o imposto retido na fonte dos servidores do GDF vira receita para o GDF. Então, ele é receita direto, como uma das receitas tributárias nossas. O ano passado, em 2014, a arrecadação desse imposto foi 717 milhões, e esse ano ele chegou a 920 milhões, com um crescimento nominal de 28,2% e um crescimento real de 19%. Isso aqui por quê? E ele também, como IPVA, influencia no global. Só que o imposto de renda na fonte significa que houve um aumento de despesa de pessoal, porque se você arrecadou mais, é porque a despesa de pessoal, com certeza, teve o mesmo crescimento. O imposto de renda cresce em virtude do crescimento da despesa de pessoal. E nas taxas, nós tivemos, o ano passado, 31 milhões, esse ano nós arrecadamos só 27. Tem uma queda nominal de 10,8% e real de 16,7%. Bom, no contexto global, na parte tributária, então, o ano passado a arrecadação nesse período foi 3,8 bilhões e esse ano 4,2 bilhões no geral, que dá realmente um crescimento de 10,9%, explicado aqui, como eu já disse, e especificamente pelo IPVA e Imposto de Renda. Mas, em termos reais, essa variação é de 2,9%, mesmo com essa questão toda. Bom, aqui é só para se ter uma noção das nossas dificuldades, mas eu também tenho aqui um mapinha que eu recebi hoje, mas eu vou fazer um comparativo, que a doutora Leni me pediu, também especificamente com o orçamento. Esse eu vou ter que pôr. É uma tabela menor, e é um desafio para mim, eu com certeza vou ter que colocar aqui para me mostrar a comparação com a Lua, porque eu acho que isso também é muito importante. Vamos voltar aqui, por exemplo, no caso do ICMS. Comparado com a Lua, esse 2,97 bilhões, que foi a arrecadação de janeiro a abril, comparada com o que estava previsto na nossa programação, deveríamos ter arrecadado, na verdade, 2,396 bilhões, que é o que nós estávamos prevendo na Lua. Isso significa, meus prezados, que nós tivemos uma arrecadação menor do que estava previsto na Lua, nesse primeiro quadrimestre, de 298 milhões de reais. Mesmo com o crescimento. Ou seja, nós não estamos até abril conseguindo arrecadar a previsão da Lua. Eu vou deixar só no ICMS, eu poderia falar de alguns outros. O ICMS não, está positivo, 16 milhões, comparado com a Lua. O Simples está negativo, 3.298 mil com o da Lua. O imposto de renda, em compensação, está 81 milhões maior do que o previsto na Lua. O IPVA, com toda essa arrecadação, mesmo assim, só está superior em 13 milhões à previsão da Lua, e por aí vai. O que interessa no total da arrecadação é que a programação de Lua, nós deveríamos ter arrecadado nessa área tributária 4 bilhões 590 milhões, e, na verdade, arrecadamos 4,406 milhões. Ou seja, nós temos, mesmo com esse incremento, inclusive do IPVA, nós temos 184 milhões menor do que a previsão da Lua para esse primeiro quadrimestre. Eu acho que esses são números importantes, já que nós estamos falando em perspectivas
econômicas e financeiras. Eu acho que foi importante, eu não tinha colocado isso na apresentação, mas como nós fechamos esses números praticamente essa semana, eu achei melhor passar oficialmente para vocês esses números que têm saído na imprensa. Vamos agora falar especificamente de projeções. Problema da conjuntura econômica e as projeções que nós estamos fazendo de receita para o período 2016 a 2019. Aí eu que tenho que passar. Esqueci. Então, a nível regional, nós estamos trabalhando, então, projeção de receitas tributárias 2016-2019. Esse foi o documento que nós apresentamos para a elaboração da LDO e também que vai valer como números para o PPA. Eu depois vou acrescentar algumas informações a esses números, que é o que nós estamos trabalhando, para que eles sofram algum tipo de influência nesses anos dessas projeções. Bom, aqui eu vou repetir o que já foi falado aqui. Quando você faz uma projeção para anos seguintes, logicamente, a base é o crescimento do PIB. E foi aquilo que eu disse no início. 2015, a previsão é de queda de um PIB 0,5%. Isso é tirado do relatório Focus do Banco Central. Não está muito diferente dos que já foram apresentados aqui, porque as fontes normalmente são as mesmas. Para 2016, a previsão de um crescimento de 1,12%. No mapa do pessoal do governo federal, aqui eles falam em 1,3%, quer dizer, não é nada muito diferente. 2017, 2,04%, 2018, 2,38%, 2019, 2,35%. O problema da inflação, a gente trabalhou com o IGPDI, esse ano 6,89%, 2016, 5,44%, 5,16%, 5,03% e 4,82%. E o INPC também, que influencia, tem alguns itens de receita nossa, ele influencia. Nós trabalhamos com 7,95 a previsão desse ano, 5,46 para 2016, 5,27, 5,13, 5,3. O IGPDI médio para a deflação de valores correntes é um instrumento que a gente usa quando faz a projeção de receita da forma que ele deve ser feito. Muito bem. Então, aí nós temos os números das projeções de receitas para 2016, 2017, 18 e 19. A base sempre o 2015, e esses são os números que nós estamos trabalhando e que foi encaminhado para fazer parte da LDO, e com certeza vamos trabalhá-los no PPA. O ICMS, a gente está prevendo 7,715 para 2016, 8,484 para 2017, 9,267 para 18 e 10,093 para 2019. O ISS está ali, 1.500 esse ano, 1.617 e tal. Eu não vou ficar lendo todos os números, que eles estão ali no quadro. Isso aqui, a base para se chegar nesses números, são aqueles indicadores que nós colocamos na frente. Demonstramos ali. Trabalhamos com o crescimento do PIB e também a parte inflacionária. De qualquer forma, aqui a gente faz alguns ajustes, e se vocês forem analisar, a gente trabalha sempre com uma base de crescimento na área tributária, para ser bem otimista, na faixa de 10% sempre de crescimento. A não ser de 2015 para 2016, tem anos aqui que talvez até dê um pouquinho mais do que 10%, considerando que nós vamos ter um crescimento econômico. Mas a média aqui é na faixa de 10%. Bom, é lógico que isso são projeções que nós trabalhamos e que vai trazer realmente algumas dificuldades para a elaboração do nossa LDO e principalmente da lei orçamentária para 2016. Aí eu vou apresentar algumas coisas e que normalmente ainda não estão previstas nessas projeções. Ali nós fizemos projeções com base no crescimento de PIB e inflação. Mas, então, eu vou apresentar algumas medidas que nós já tomamos, que já estão concretizadas, e outras que estão em andamento, que eu acho que é importante os senhores tomarem conhecimento.
algumas medidas para que a gente tenha aumento de receita no GDF. Nós já aprovamos na Assembleia Legislativa, através da Lei 5452 de 2015, um aumento dos atuais alíquotas do IPVA em 0,5%. Era 3% e passamos ela para 3,5% para veículos de passeio e para 2,5% para motocicletas, que era 2%. Nós fizemos um reajuste na alíquota do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, de 2% para 3%. E fizemos um aumento de ICMS na gasolina de 25% para 28% e no diesel de 12% para 15%. Aqui eu não pus o que a gente fez para compensar isso, mas nós estamos encaminhando agora para a Assembleia, para a Câmara Legislativa. Na verdade, encaminhamos junto com esses projetos, que foram algumas reduções, como no álcool, que a gente estaria reduzindo a alíquota de 25%, que é a alíquota hoje, para 19%, para incentivar o consumo de álcool que é produzido no Brasil, favorecia a nossa economia de uma forma geral. E um item importante, esse é muito importante para nós, e que conseguimos, depois de uma luta de alguns anos no CONFAS e nas discussões, principalmente com São Paulo, Rio, Minas e Paraná, que hoje são basicamente os estados exportadores de produtos via comércio eletrônico, principalmente. E nós conseguimos agora uma PEC mudando a fórmula de arrecadação desse ICMS. Esse ICMS agora vai ser dividido como é dividido nos produtos industrializados. Você vai dividir com o Estado consumidor. E, logicamente, o GDF é um grande consumidor de produtos de outros estados via internet e via comércio, que a gente chama não presencial. Na verdade, isso aqui muda a figura do comércio não presencial. As pessoas hoje compram algum produto, e vamos citar o nosso vizinho mais próximo, que é Goiás, mesmo aqui na divisa, e o ICMS dessa compra fica tudo no estado de Goiás. Agora não, o comércio não presencial, a nota emitida em outro estado, mesmo para consumo, eu vou falar de material de construção, qualquer produto consumido no GDF, no caso, o ICMS vai ser, na origem, pela alíquota interestadual, e a diferença no estado de consumo. Isso vai dar uma mudança muito grande na arrecadação de ICMS do GDF. Isso foi uma discussão de muitos anos, e que a gente conseguiu um acordo no CONFAS e o Congresso já aprovou. Isso aqui eu não posso ainda definir números, mas posso garantir que serão valores razoáveis, porque nós temos agora que fazer a regulamentação, e isso só entra em vigor o ano que vem. E foi dividido, na verdade, em 4 anos. Não vem de uma vez toda essa divisão. Vai ser 40% o ano que vem, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% em 2019. Foi feito de forma escalonada, porque os estados que faziam essas vendas vão perder algum tipo de receita. Então, nós temos uma previsão que isso pode aumentar a nossa receita o ano que vem na faixa de 200 milhões, com a implantação desses 40%. E ele não está na nossa projeção, porque ainda não é uma coisa concreta e definida. Mas foi um item muito importante para o GDF. Bom, e agora as outras coisas que nós fizemos uma apresentação semana passada, e estamos encaminhando alguns projetos de lei para a Câmara, para também buscarmos algumas coisas dentro daquilo que o governador falou. Nós estamos tentando tomar algumas medidas de equilíbrio, não momentâneo, mas que resolva algumas questões de forma mais definitiva para o governo do Distrito Federal. Nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa do DF um projeto de lei que trata da securitização da carteira de créditos. Eu acho que esse assunto foi muito discutido o ano passado aqui no GDF, foi feito um projeto de lei que o Tribunal de Contas não considerou adequado, o próprio Ministério Público, mas nós estamos fazendo agora uma outra fórmula, um outro modelo, que, na verdade, você faz a securitização da carteira,
daquilo que as empresas já assinaram um contrato e que financiaram débitos do ICMS. E aí vale para outras. Então, a gente quer fazer uma securitização disso, tentando buscar um recurso extraordinário ainda esse ano. Uma outra coisa importante, isso vale muito exatamente para a proteção econômica do GDF. Não é segredo para ninguém que o GDF tem perdido e tem dificuldades de manter ou trazer empresas para o GDF pelas dificuldades de concessão de, principalmente, incentivos fiscais. Aí depois eu vou falar um pouquinho especificamente disso lá na frente. Não que eu acho que o incentivo fiscal seja o melhor produto para se fazer, principalmente o ICMS, para se fazer desenvolvimento econômico, mas não tem jeito. Hoje existe uma guerra fiscal implantada e, infelizmente, o GDF não consegue competir. Nós estamos mandando para a Assembleia, para a Câmara Legislativa, um projeto que vai permitir, se aprovarmos da forma que nós estamos mandando, um artigo que vai permitir proteger a economia do GDF. Como? Os benefícios concedidos por outro Estado, sem autorização do CONFAS, esse artigo da lei vai permitir que o GDF haja da mesma forma. Vou dar um exemplo. Um Estado está oferecendo para uma empresa automobilística, para se instalar naquele Estado, uma redução de alíquota de ICMS. Esse artigo aprovado, e se ele não for questionado, a ideia é que o GDF possa oferecer a mesma alíquota. Isso é uma forma que a gente está buscando de proteger a economia do GDF. Um outro projeto que nós encaminhamos para buscarmos alguma forma de valorizar as nossas empresas e também mudar um pouquinho, e aí tem a ver com a governança dessas empresas, é a possibilidade de alienação de participações societárias que o GDF tem em diversas empresas. O GDF hoje tem de 12 a 15 empresas no total, e a participação é quase que integral do GDF. A ideia nossa é fazer uma cessão de parte dessas participações sem perder o controle acionário, mas que isso gere recurso para o GDF, mas principalmente melhore também a governança dessas empresas. A ideia é que se busque sócios estratégicos que possam ajudar na governança dessas empresas. Então, é uma medida de mudança de cultura aí das nossas empresas. Mandamos de novo, e aqui é uma discussão que vai de novo acontecer, que é o reajuste da taxa do lixo. Essa questão da taxa do lixo, a gente sempre diz o seguinte: o GDF gasta hoje por volta de 200 milhões, mais ou menos, com taxa do lixo, e a gente arrecada por volta de 100 milhões. Então, só na taxa do lixo, a gente tem um déficit de 100 milhões anuais com essa coisa. E nós verificamos que, na verdade, são grandes contribuintes, grandes, vamos dizer assim, que produzem lixo e que, na verdade, hoje não pagam praticamente nada de taxa. Então, a busca é desses grandes, vamos dizer assim, que geradores de lixo e que dá muito trabalho para a nossa SLU. E uma outra alteração que nós estamos encaminhando, também tentando antecipar alguns pagamentos, é a alteração na cobrança do ITBI. O ITBI, hoje, que é o Imposto de Transmissão, só é cobrado no ato da escritura. E, muitas vezes, essa escritura leva tempos para ser feita, nós estamos abrindo a possibilidade, até para o próprio contribuinte, que faça esse pagamento quando do contrato de compra e venda do imóvel. Esses projetos aqui, tem mais alguns, que eu estou falando aqui basicamente os mais importantes, tem outros aí que dão algumas isenções também, algumas outras coisas, mas eu estou falando aqui dos mais importantes, que são estruturantes, em termos do GDF, e que poderá ajudar de alguma forma. Bom, e, finalmente, esse aqui é muito importante, que é uma discussão que nós estamos, amanhã, aliás, o governador vai estar no Senado discutindo algumas questões, que e a nossa participação tem muito feita de forma muito ativa nessa discussão, que é eliminar de forma gradual esse problema da guerra fiscal.
E, para isso, nós temos, aliás, foi colocado aqui a nossa participação nessas discussões no CONFAS, e nós temos, então, um convênio, que nós chamamos de Convênio 70 no CONFAS, que valida todos os incentivos e benefícios concedidos por todos os estados do Brasil e joga isso durante um tempo, por exemplo, para a indústria, continua valendo durante 15 anos, mas aí aprovado pelo CONFAS para você se livrar dessa questão jurídica de julgamento do Supremo Tribunal Federal, que está na iminência de soltar uma súmula vinculante, dizendo que benefícios concedidos sem aprovação do CONFAS são inconstitucionais e, logicamente, você teria que cobrar das empresas esses impostos atrasados. Com isso, a gente aprova no CONFAS todos os benefícios e faz, inclusive, nesse convênio, uma remissão dos débitos que essas empresas teriam pelo benefício não ter sido concedido com a aprovação do CONFAS. E, ao mesmo tempo, tivemos, inclusive, semana passada, discutindo isso no Senado, você faz uma revisão da resolução do Senado, que é o PRS número 1/2013, que faz a redução, durante um período de 8 anos, das alíquotas interestaduais do ICMS. Isso, para o GDF, também trará um benefício muito grande, porque a gente compra, e aqui vocês sabem disso, nós consumimos muitos produtos que vêm de outro estado, e ele passaria a entrar no GDF com uma alíquota menor, e, logicamente, nós teríamos uma renda maior do ICMS pelo consumo. Essas são as medidas que nós estamos trabalhando e que poderá nos ajudar, de alguma forma, nesse cenário não muito agradável, mas são ações que nós estamos tomando, trabalhando, além de outras, logicamente, para melhorar a situação econômica do GDF. Era isso que eu gostaria de apresentar para os senhores. Muito obrigado. Obrigado, secretário Colombini. Só para registrar, secretário Colombini, 92% de tudo aquilo que nós consumimos vem de fora de Brasília. Olha a importância do ICMS agora com essa aprovação do CONFAS. Então, isso aí, com certeza, vão ser volumes vultosos, viu, secretário, que vão entrar nos cofres públicos. Parabéns. E com essas medidas a gente vai, se não acabando, mas nós vamos minimizando a guerra fiscal, que é importante para o nosso desenvolvimento. Passando agora a palavra para a secretária Leani. Ah, você esqueceu, Colombini? Mais um detalhe? Então, calma aí, voltando para ele. Na verdade, a gente tinha combinado, eu não estava previsto eu falar disso aqui, não, mas a Leani está pedindo para que eu fale. Está ali. Se eu passar, vai entrar essa outra parte? Está aqui. Bom, aí já que a gente falou de receita só, aí a gente tem que mostrar para vocês também a situação da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi encaminhada para a Câmara Legislativa na última sexta-feira. Aqui é um comparativo de toda a receita prevista para o ano de 2016, 17 e 18, que é o prazo da Lei de Diretriz Orçamentária, com a receita total, com as receitas primárias, com a despesa total, o resultado primário e o resultado nominal, e também a consolidação das dívidas, da dívida pública consolidada e a dívida consolidada líquida. São informações que foram na LDO e nós resolvemos também mostrar para os senhores. Vamos falar de 2016. Em termos de valor corrente, nós estamos prevendo uma receita total de 29,967. Aqui eu vou aproveitar para falar uma coisa que é importante também que os senhores fiquem sabendo. Tendo em vista o crescimento, o não crescimento econômico, nós vamos ter um problema muito sério no Fundo Constitucional no ano de 2016. Acho que a gente não deveria deixar de falar isso aqui. E aqui, logicamente, a gente está trabalhando com essa hipótese. Como a receita, o Fundo Constitucional que a União passa para o GDF, ele é corrigido anualmente, comparando o crescimento da receita corrente líquida da União do mês de julho a junho do ano, quando é feito a LDO e a LUA da União.
Ou seja, nós estamos fazendo, comparando a receita corrente líquida da União no período de julho de 14 a junho de 2015, com o período de julho de 13 com 14. Bom, infelizmente, pelas projeções que nós temos, e está inclusive na LDO da União, essa receita corrente líquida vai ser negativa o crescimento. Parece que na faixa de 4,3%, se não me lembro bem. Isso significa que o nosso Fundo Constitucional, o ano que vem, teria uma redução, ao invés de crescer, de entre 500 e 600 milhões. E, logicamente, nessas projeções, isso está considerado. O Fundo Constitucional, só para aqui uma explicação, o Fundo Constitucional paga toda a despesa da área de segurança e o que sobra paga parte da folha da saúde e parte da folha da educação. Ele reduzindo, ele vindo menor o ano que vem, significa que vai continuar pagando toda a folha e toda a despesa da área de segurança, mas a sobra que vai ficar para pagamento da saúde e educação vai ser menor. Isso significa que sobrará mais despesa para o Tesouro. Então, é só porque eu lembrei disso aqui agora, acho que era importante falar isso, já que a gente está falando de coisas boas e coisas ruins, a gente tem que falar também das coisas que vão trazer mais dificuldades para nós no ano que vem. Bom, e aí está aqui, então, um mapinha, onde a gente apresenta as receitas, as despesas, e vocês vão ver ali que, na verdade, nós já estamos trabalhando nos 3 anos com um resultado primário negativo, tanto em 2016, 2017 e 2018, e o resultado nominal se equilibrando a partir de 2017, mas também negativo em 2016. Isso aqui foi feito com as mesmas projeções que nós já trabalhamos, que é o crescimento de PIB de negativo de 1,08 em 2016, o IPCA, que aqui a gente trabalha com o IPCA, e as mesmas questões. No outro demonstrativo, a gente detalha mais um pouquinho esses resultados, aqui são os indicadores, projeção de PIB e aqui a metodologia do cálculo das metas e das projeções fiscais. Aí já mais detalhado o que está entrando nesse cálculo. Eu acho que não há necessidade de entrar em detalhe, mas o mais importante é mostrar aqui as projeções que nós temos hoje. Nós temos resultado primário negativo em 2016, resultado nominal negativo em 2016, primário negativo descendente até 2018, e resultado nominal já mais ou menos equilibrado a partir de 2017. Eu acho que era uma outra informação que é importante para os senhores, porque isso foi encaminhado à Câmara Legislativa na última sexta-feira, que era o prazo que nós tínhamos. Era só porque eu tinha esquecido desse pedacinho que ficou separado, para não deixar de mostrar para os senhores. Logicamente, esse material depois pode ser distribuído. Muito obrigado. Agora sim, Leni. Vamos lá. Está dizendo aqui para o Colombinho, a gente não quer bater palma para ele, não, porque depois de notícia ruim a gente tem que... mas eu acho que hoje a minha apresentação é uma apresentação menos de cenário, uma apresentação mais operacional, vamos dizer um pouco assim, falar um pouco mais sobre o processo do PPA, mas eu queria dar uma fechada nessas apresentações, isso que foi aqui, vamos dizer, né, a tentar desenhar cenários, um pouco exercício de uma futurologia, né, como é que vai ser o desempenho da economia brasileira nos próximos anos, o impacto disso na economia local, e eu acho que aí o Arthur lembrou muito bem a questão do desenvolvimento que deve ser integrado, né, o desenvolvimento também da região metropolitana, que é de fundamental importância, e também as nossas condições, os nossos limitadores, né? A gente está trabalhando com um cenário como, e isso a gente fez uma combinação antes dele falar um pouco sobre as metas fiscais, porque é a Fazenda quem faz todas essas projeções e a gente lá no planejamento sistematiza as informações que Fazenda e outros órgãos encaminham para encaminhar não só a lei orçamentária, mas também toda a outra legislação, né, todas as normas orçamentárias, que a gente depende muito das informações na ponta, das informações de vocês que estão lá trabalhando na ponta.
Então, a gente está vendo um cenário que não é positivo no curto prazo, ele tende a melhorar um pouquinho até o final desses 4 anos, embora seja ainda, se você comparar com o desempenho internacional, o desempenho do país em outros momentos, ainda é um desempenho, vamos dizer, medíocre. Né? Você ter taxas de crescimento de 2,5% para um país que tem os desafios do Brasil, que tem a desigualdade e a necessidade de investimentos que o Brasil tem, realmente coloca desafios ainda maiores, né? Ainda que a gente pense em um crescimento a partir do próximo ano, ele não corresponde à necessidade que nós temos de investimento. Eu acho que aí coloca outros desafios, que são como construir alternativas para financiar esse desenvolvimento. Né? Até uma forma clássica que a gente tem, que o país se utilizou até pouco tempo, é o investimento direto, muita dificuldade de atração de investimento internacional pelos nossos gargalos de segurança jurídica, gargalos também na área de infraestrutura, especialmente, e de educação, de qualificação de mão de obra. Mas o investimento clássico, ele é um investimento público, né, diretamente do orçamento público. E nós aqui temos um desafio, que é, com essa projeção de cenário para esse ano, para o próximo ano, de redução de investimentos diretos, como é que nós vamos encontrar espaço para financiar todas as ações que são importantes para o desenvolvimento do DF e para se criar, para se prover o DF de infraestrutura, seja nas áreas duras, né, de mobilidade, ou na área de infraestrutura, ou nas áreas sociais, e eu falo aqui especificamente de saúde e educação, que também tem uma demanda muito grande por investimentos na SUL, nos seus equipamentos, né, uma recuperação dos seus equipamentos. Então, nós temos falado de operações de crédito, mas a gente viu ali no cenário nacional o esforço do governo federal em reduzir a dívida pública. E isso tem impacto direto sobre a gente. Né? O governo federal já mandou o recado de que vai segurar operações de crédito. A gente continua trabalhando, somos insistentes, né? O pessoal que ali no planejamento a gente tem o pessoal da captação, e outras secretarias tem pessoas trabalhando também com essa linha. Nós vamos continuar trabalhando, porque o DF é uma das poucas unidades da federação que ainda tem algum espaço para se endividar. E nós vamos utilizar isso. Mas também outras formas, que aí o Arthur pode falar um pouco mais, que são as parcerias com o setor privado. E isso é fundamental nesse momento, da gente reforçar iniciativas com parcerias público-privadas e concessões. Né? Isso daí, às vezes, é um pouco polêmico, eu acho que cada vez menos, porque o próprio governo federal tem feito investimentos e tem caminhado, né, nessa linha, que onde há uma queda na receita e dificuldades de contratação de crédito, essas alternativas são alternativas possíveis, alternativas viáveis para que a gente possa oferecer serviços públicos de melhor qualidade e com um impacto, uma pressão menor no nosso orçamento. Eu acho que o Colombino trouxe muito bem aqui a pressão que a gente tem hoje no nosso orçamento, ali está tudo vermelho, né? A gente encaminhou na sexta-feira o projeto de LDO, que é um projeto que traz uma projeção bastante próxima da realidade. Essa foi uma diretriz do próprio governador. Vamos ser transparentes, qual que é o tamanho do nosso desafio, o tamanho da nossa dificuldade. Então, nós temos aí despesas obrigatórias, despesas com pessoal, despesas com dívida, despesas com precatório, com PASEP, despesas obrigatórias constitucionais na área de educação e saúde, que são realmente, são obrigatórias, né? Por definição, têm que ser cumpridas, e isso reduz bastante o nosso espaço para aquelas despesas discricionárias. Por isso, todo o esforço que nós estamos fazendo até aqui, e eu vejo ainda tem alguns secretários aqui insistentes, né? Então, na nossa reunião, agradeço a presença de vocês e a permanência de vocês, mas que são testemunhos desse nosso esforço de redução de despesa, onde ela pode ser reduzida, ainda que um pouquinho, cada um dando a sua contribuição, que é um esforço que nós temos feito e vamos continuar fazendo aí esse ano e ainda, eu acredito, no próximo ano, para que a gente possa ter um pouco mais de espaço, de folga, nos anos seguintes para desenvolver as nossas ações. Então, nada melhor do que
a gente se concentra agora em planejamento, né, em visão de futuro, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que é prioritário, porque quem não se planeja, quem não tem projeto, quando chegam os bons tempos e chega alguma possibilidade de você fazer investimento, cadê os projetos, cadê essa visão? Não tem. Então, vamos atrás de uma visão de último minuto. Então, não é o nosso caso, eu acho que essa, na verdade, é uma grande oportunidade. O momento que a gente se encontra também é uma boa oportunidade da gente refletir sobre o modelo de gastos no DF, né, e como que a gente pode aprimorar, melhorar esse sistema e ter gastos de melhor qualidade, né? Ou seja, eu acho que aqui, para encerrar a mesa, embora o cenário de curto prazo, não seja de curtíssimo prazo, não seja dos mais favoráveis, mas é a gente olhar um pouco mais para frente e olhar para a porta de saída, né? Olhar para o horizonte, ver o que pode ser realizado e não se perder nas dificuldades que a gente está tendo, e todo mundo aí na Secretaria está vivenciando isso, dos incêndios do dia a dia, das dificuldades do dia a dia. Então, por isso, hoje, a gente abre oficialmente as atividades do PPA, que é uma das etapas de planejamento. A gente já fez o nosso planejamento estratégico do governo, com a participação dos secretários, dos presidentes das empresas, das fundações, das autarquias. Foi um processo bastante rico, um processo que vem alinhado também com o plano de governo, que também bebeu lá na origem, na participação social, em seminários regionais temáticos, regionais e temáticos, né? Foram em 4 regiões e também um seminário para política de segmentos, ou seja, há uma evolução, um amadurecimento de propostas que desembocou num projeto, num mapa estratégico que dá essa visão de futuro. E hoje, a minha apresentação aqui, eu não sei se todo mundo já conhece, é trazer um pouco para vocês o mapa estratégico, que deve ser o fio condutor do nosso plano plurianual, né? E que vai guiar, por sua vez, essa dimensão, ou a norma mais operacional, que é a LOA, com todas as ações que vão fazer com que nós possamos atingir aqueles objetivos estratégicos. Bom, nós temos aí, então, o pessoal que está mais envolvido já sabe disso, o último mês foi um mês de avaliação do último PPA, né? Então, os agentes de planejamento já trabalharam nisso, ou estão finalizando essa etapa. Hoje a gente abre com esse seminário de cenários de conjuntura e projeções, e que eu espero que a gente possa ter outros seminários como esse, para que a gente possa também debater com o setor produtivo, com movimentos sociais, políticas e diretrizes para que enriqueçam o nosso debate sobre PPA. Esse próximo mês, nós teremos reuniões aí de grupo, né, a equipe lá da Suplan, que o subsecretário Zé Aguimar está aqui presente, toda a equipe está presente. Então, vai haver essas reuniões temáticas com cada uma das unidades orçamentárias, e nós vamos encaminhar o projeto de lei, então, no dia 31 de julho, já que nosso prazo pela lei orgânica é 1º de agosto. E que, na verdade, assim, o PPA ele é muito criticado, na verdade, né, como uma não peça de planejamento, porque todas as dificuldades de se, num primeiro ano, de se organizar e de se estabelecer aqueles critérios que vão ser os balizadores de um governo, isso não é nenhuma novidade, isso, no plano, estou falando de uma discussão do plano federal, inclusive em outros estados. O nosso esforço aqui é tentar fazer com que ele, de fato, não seja, de que ele possa ser realmente um instrumento eficaz e balizador das nossas ações nos próximos anos. Então, ele traz essa dimensão estratégica, né, com os seus objetivos estratégicos, os programas temáticos que terão seus objetivos específicos e metas e indicadores também específicos. A gente quer dar uma emagrecida no PPA, há uma crítica bastante grande, eu acho que nós temos quase 500, não é isso, Aguimar, indicadores. O governo federal, eu acho que quase 1.000 indicadores, se eu não estou enganada, mas, para vocês terem ideia, os objetivos do milênio, eles têm cerca de 100 e poucos. Então, você pode ter poucos indicadores, mas que sejam mais representativos
e mais mensuráveis, assim, aqueles capazes de mensurar melhor do que muitos indicadores. A gente quer, de fato, ter uma discussão, e isso já está acontecendo na Codeplan, nas secretarias, a nossa subsecretaria de gestão da estratégia tem trabalhado no levantamento de indicadores. Então, isso é já uma ação que nós estamos desenvolvendo, as equipes técnicas desenvolvendo, para que a gente possa ter metas reais e indicadores também que sejam de qualidade. E aí, então, nessa dimensão mais tática, na dimensão operacional, as ações orçamentárias e não orçamentárias que vão estar depois espelhadas lá na lei orçamentária anual, né? E esse é o mapa estratégico que conduz esse trabalho, que é o resultado das contribuições de todas as unidades do governo do Distrito Federal. Né? O que se pretende de visão de futuro? É, se de fato, recuperar o orgulho de se viver em Brasília, que as pessoas possam, de fato, se sentir orgulhosas da sua cidade, seja porque é um lugar... Aí lá em cima você tem os 3 quadradinhos de resultado, né, os nossos objetivos maiores, né, os nossos balizadores, que são aumentar a qualidade de vida e reduzir a desigualdade, aumentar a confiança, conquistar a confiança da população no Estado, não só no governo, mas na capacidade do Estado de fazer os seus investimentos e de entregar serviços, e tornar Brasília um modelo de cidade sustentável, lembrando os 3 pilares da sustentabilidade, não só o ambiental, mas também o social e o econômico. E aí, nos diversos eixos... Opa! Voltei? Aqui. Nos diversos eixos, aqui nós temos a área social, viver bem, direito de todos, com uma série de objetivos estratégicos, economia mais competitiva, também com seus objetivos estratégicos, território planejado, estruturado, e da parte de gestão e participação, todos por Brasília, governo ético e transparente, com foco em resultados, em que a gente pretende ter uma maior participação popular e, de fato, uma gestão que se oriente por resultados. Agora eu lembrei que tem que dar o zoom. Bom, então, são essas a nossa visão 2019. Os nossos objetivos estratégicos, vou passar rapidamente, porque quem aqui não conhece o mapa? Eu acho que a maioria já teve com uma reunião, não é isso, para a apresentação dele. Mas a ideia é que você tenha uma ampliação da capacidade de atender às necessidades de saúde da população, com foco em prevenção, na educação, ampliar acesso e qualidade, na segurança, reduzir a violência e a criminalidade e, por consequência, aumentar a sensação de segurança, promover cidadania, proteção e inclusão social, a cultura como instrumento de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social e democratizar acesso a atividades esportivas e de lazer. Com relação à economia mais competitiva, criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios, de geração de emprego e renda, consolidar Brasília como um polo turístico nacionalmente atrativo e tornar Brasília destaque em ciência, desenvolvimento tecnológico e inovação. Com relação ao território, ampliar a mobilidade, tornando o transporte coletivo e não motorizado mais atrativos, ampliar acesso a serviços públicos de infraestrutura com qualidade e regularidade, proteção e uso sustentável do meio ambiente e o planejamento, ordenamento e regularização territorial de forma integrada e sustentável. Aqui nós temos tornar o cidadão protagonista na formulação e controle das políticas públicas, e acho que com isso a gente tem algumas ações, como, por exemplo, na própria LDO foi aberta uma audiência pública virtual, a própria decisão de se ter um instrumento uma legislação de diretrizes orçamentárias mais transparente, em que as informações são, de fato, e os desafios são ali, de fato, colocados, fazem parte de ações nesse sentido. Tornar o servidor público elemento fundamental para a implementação da estratégia do governo. A gente sabe que não há projeto que não tenha que ser operacionalizado, e o servidor público é esse agente lá na ponta que vai tornar possível a realização desses objetivos estratégicos. E por isso que esses objetivos eles estão na base, porque eles são operacionais, mas sem eles não há como se chegar
ao resultado esperado também. Assegurar o equilíbrio fiscal para garantir a capacidade de investimento do governo e dotar o governo de mecanismos que ampliem a capacidade de execução e de gestão por resultados. Ou seja, a gente teve um planejamento estratégico que gerou um mapa e que é o guia para as nossas atividades com relação ao próprio PPA. E aí nós teremos políticas públicas organizadas em temas, né? Vamos ter os nossos programas temáticos, com os objetivos específicos, metas, indicadores e aquelas ações de que já falamos anteriormente. Ou seja, um retrato de políticas públicas, o resultado a ser alcançado, a medida de alcance desse objetivo, por meio das metas, né? Bons indicadores capazes de fato, mensurar os resultados que pretendemos alcançar, e as ações, os bens e serviços que serão ofertados à sociedade, que são aquela tradução mais, vamos dizer, mais chão de fábrica, mais visível daquilo que é a visão de governo, né? Quais são os nossos próximos passos aqui? Vai seguir praticamente a mesma metodologia, com as adequações ao nosso projeto de governo. Serão realizadas reuniões por área para orientação em relação ao plano. Então, nós temos aí algumas datas já para a realização dessas reuniões por área: Gestão Pública e Desenvolvimento Econômico, dia 26, Infraestrutura e Meio Ambiente, dia 28, Área Social, no dia 2/6, e reunião com administrações regionais, dia 25/6. Ou seja, até final de junho a gente ter caminhado bastante com relação ao PPA. Isso não impede que a gente estava inclusive numa discussão sobre isso, de incorporar, haverá ainda audiência pública, ou incorporar novos modelos, né, em que o próprio governador mostrou interesse em participar por meio de uma interação mais direta com a sociedade. Era isso, eu acho que era passar um recado também de como que a coisa vai caminhar daqui para frente. Agradecer a todo mundo, eu acho que os palestrantes do CICEM estão aqui, o Cláudio e o Manuel, pela participação deles, aos organizadores, a Codeplan, a Subsecretaria de Planejamento, a Subsecretaria de Gestão da Estratégia, as assessorias de comunicação, que eu acho que trabalharam bastante para que a gente pudesse ter um bom evento. Muito obrigada. As perguntas, alguém com as perguntas aí? Tiara? Gente, na primeira mesa eu ouvi assim, eu não vou perguntar que eu estou com medo da resposta. Mas vamos perguntar, gente. A gente responde rapidinho, está todo mundo com fome. Bom, gente, a pergunta: as medidas do governo de Brasília são baseadas no aumento de impostos, arrecadação nos serviços públicos. Porém, não foram mencionados investimentos, saúde, segurança, educação, habitação e emprego. Eu desconheço qualquer economia crescer com aumento de impostos, taxa de juros elevados, salários reduzidos ou benefícios reduzidos. Vejo o que está acontecendo, tudo ao contrário do que aprendemos na academia. Pode explicar, se possível? Não, eu vou só esclarecer um detalhe. Na verdade, você tem, nessa primeira necessidade de um Estado, é fazer o seu equilíbrio fiscal. Então, tem diversas fórmulas de equilíbrio fiscal. Logicamente, uma delas pode ser com incremento de receita. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: aquilo que nós fizemos em termos de mudança de impostos, principalmente, nós tentamos fazer um nivelamento com todos os estados do Brasil. É que o GDF sempre teve, em alguns produtos, alíquotas menores do que todos os estados. E eu colocaria, inclusive, o estado vizinho, onde nós estamos dentro dele, Goiás. Por exemplo, as alterações que nós fizemos
IPVA no combustível, nós fizemos ainda menor do que é cobrado no estado vizinho. A questão, e eu também concordo, talvez não seja boa medida você fazer aumento de impostos. Eu acho que você tem hoje que reduzir a carga. O problema é que quando você discute isso em termos federais e muito no CONFAS, você não consegue fazer redução. Quando você fizer a redução da alíquota interestadual, por exemplo, do ICMS, isso trará benefício na redução de imposto. Mas você não consegue. Por isso que nós estamos com um projeto de redução da alíquota interestadual para você começar a reduzir a tributação em cima da produção. O ICMS é um imposto eminentemente sobre consumo, mas você, infelizmente, no CONFAS, não consegue fazer isso. Então, o dia que você conseguir começar a reduzir efetivamente a alíquota interestadual do ICMS, nós poderemos também reduzir as alíquotas internas, porque o diferencial pode ser reduzido. Agora, eu concordo também, são boas medidas nesse contexto, mas nós procuramos buscar áreas que não traria tanta dificuldade. A outra questão, sim, é na redução de despesa. Você não faz ajuste fiscal sem reduzir despesa. Não tem como. O problema no governo do Distrito Federal, e aí é bom que se diga, existe benefícios demais, eu diria assim, para toda a população. Um exemplo que nós podemos dar aqui é no transporte urbano. Você hoje concede uma diferencial enorme, você gasta, a previsão é de mais de 800 milhões, se nós formos fazer o que está previsto hoje, em termos de nivelamento de passagem de ônibus. 800 milhões anos nós teríamos que pagar. Então, tem algumas questões que você tem que fazer revisão, sim, não tem como não fazer. E outra coisa, eu acho que na área de pessoal, talvez a pergunta esteja um pouco... Até agora, nós não fizemos nenhum movimento a não ser em cargos comissionados. Inclusive, estamos cumprindo a legislação naquilo que foi concedido reajustes, trazendo dificuldades. E aí, vou dizer mais uma vez, nós estamos desenquadrados na lei de responsabilidade fiscal em termos de pessoal e, infelizmente, não deveremos sair na publicação do quadrimestre 1º de 2015, a gente deve continuar acima do limite prudencial. E aí não tem jeito, quer dizer, não há milagre. Você tem que fazer o equilíbrio, de alguma forma, pelas duas pontas. Eu acho que era isso que eu gostaria de colocar. Bom, o Anderson Diniz, da Emater, e aqui ficam as nossas homenagens à Emater, empresa que orgulha todos nós aqui em Brasília, e ele fala justamente sobre a projeção de responsabilidade fiscal, detalhar um pouco, acho que foi justamente o que o senhor falou agora, não sei se o Anderson se sentiu atendido. Ok, Anderson? Mais alguma pergunta? Alguém? Pode ser no microfone mesmo, não precisa escrever não. Alguém quer fazer pergunta? Pois não. Falando demais. Aqui, olha, uma outra coisa que é bom a gente esclarecer aqui. Nós mostramos alguns cenários que são difíceis. Agora, cabe-nos ser criativos, buscar fórmulas, e é isso que nós temos que fazer. Por isso que planejamento é fundamental. É em cima disso aqui que nós precisamos trabalhar e buscar fórmulas. Nós não podemos achar que nós estamos no fim do mundo, não. Nós temos oportunidades, nós temos outras oportunidades. Querendo ou não, o Distrito Federal, Brasília, tem potenciais muito grandes. Eu acho que nós temos formas de buscar. Alguns exemplos foi dado aqui. Por exemplo, o FCO, que é o Fundo de Desenvolvimento da região Centro-Oeste, nós estamos já começando um movimento, precisamos trabalhar muito nisso. Isso praticamente está paralisado, a gente fica dependendo, às vezes, do Banco do Brasil. Nós estamos começando um movimento nesse sentido. Nós temos que buscar realmente fazer desenvolvimento econômico, e eu acho que isso está dentro das nossas perspectivas. Nós vamos apresentar ao secretário, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apresentar alguns projetos para buscar desenvolvimento. Nós temos que mudar um pouquinho
a economia do GDF, porque a gente fica muito dependente só do comércio e só da prestação de serviço, que é, talvez, o foco, sim, mas nós podemos melhorar. Então, o que eu queria dizer é que não vamos sair daqui achando que nós estamos na catástrofe, não. Nós estamos planejando, nós temos aqui os indicadores e temos que trabalhar em cima dele. Por isso, muito importante a gente trabalhar no mapa estratégico que prevê algumas coisas para a de saúde, para a de educação, e é o que o governador sempre diz. O papel de governo é fazer retornar para a sociedade aquilo que você toma dela através dos impostos, principalmente. Então, vamos trabalhar, eu acho que nós colocamos aqui as perspectivas e cabe a nós agora, com o nosso trabalho, buscar soluções para eles. Obrigado, Colombini. E só para encerrar, gente, eu queria fazer algumas considerações aqui, que eu fui anotando aqui à medida que foram sendo feitas as apresentações. E é justamente, vai nesse mesmo sentido, Colombini, que o DF ele coloca diante de todos nós a necessidade de pensar e executar uma política de desenvolvimento que trate das temáticas. Política de desenvolvimento não se faz com concessão de lote apenas. Temos que tratar os incentivos, infraestrutura, criação de novos polos, suporte e incentivo à micro e pequena empresa, apoio à exportação, logística para armazenagem, escoamento da produção, incentivo ao comércio, setor de serviços, ao turismo. Uma nova política de desenvolvimento criativa, que abre espaço para novos modelos de gestão. E aí, Eliani, um grande destaque às PPPs, sim, e às concessões públicas, que têm mostrado que estão dando certo em todo o país e pelo mundo afora. Uma política de desenvolvimento moderna, que deve superar o foco restrito à concessão de área, como eu disse a vocês, uma política além desse limite, que lance mão de ferramentas modernas já em cursos em outras unidades da federação, no governo federal e em outros países. Que alavanque o setor produtivo em suas competências e melhore o ambiente de negócios. Que aponte para a retomada dos investimentos produtivos, tema de urgência na agenda do DF regional e nacional. Nestes aspectos, precisamos ser ousados, inovadores e até agressivos na capacidade de pensar e fazer. Queremos todos os órgãos do governo discutindo exaustivamente os pontos de apoio, os gargalos, os entraves, mas, sobretudo, as soluções ajustadas para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Uma política de desenvolvimento produtiva à altura da capital do Brasil, do 7º PIB do mundo, para abrir novas ofertas de emprego, renda e de atrair negócios que sejam capazes de promover a transferência de tecnologia. Essa preocupação, essa ideia, enfim, esse debate que estamos aqui fazendo, não pode ser apenas do governo. Vamos levar a toda a sociedade. Essa é a tônica, diálogo e participação. E, Leani, o PPA é um dos principais instrumentos da nossa política de desenvolvimento produtivo do DF. Dessa forma, o governo e a sociedade, pensando e agindo para fazer de Brasília um lugar ainda melhor para se trabalhar, produzir e dar qualidade de vida às atuais e futuras gerações. Nada melhor do que debater a atual conjuntura econômica e seus reflexos, como acabamos de fazer, para balizar novos tempos e políticas de desenvolvimento da nossa cidade. E aí, eu queria agradecer aqui, Leani, a Secretaria de Planejamento, sempre disposta a ouvir as demandas, fazendo o papel dela muito bem feito, e cumprimentar em nome do Caio, nosso subsecretário, o Agmar, que estão aqui, pessoas, e juntamente os demais servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria de Fazenda, da Codeplan, motivo de orgulho para todos nós, mais uma vez. Agradecer aqui ao subsecretário Apolinário, que tem, na Secretaria, conduzido muito bem as discussões da nova política econômica para o Distrito Federal, em nome de quem eu cumprimento os demais servidores da Secretaria de Economia e Desenvolvimento. E vamos, eu acho que, com o fim das perguntas, esse debate ele se inicia hoje, como colocou a secretária Leani. Ainda virão audiências públicas, novos debates, existe o e-mail da Secretaria, o Facebook, o Zap, tudo, onde as sugestões todas estão sendo enviadas e muitas delas já estão sendo aceitas e compreendidas na nova formatação, na nova visão da política de desenvolvimento do Distrito Federal. Política essa que estamos carentes há anos, há décadas em Brasília. Uma política que aborde o sistema econômico, o desenvolvimento econômico em todas as suas transversalidades.
Eu acho que é isso. Então, eu declaro encerrado aqui, agradeço a presença de todos e um bom almoço e uma boa semana para vocês.